Olá pessoal, boa noite. Vou aqui compartilhar a tela antes que eu esqueça. Ok. Bom, vamos dar continuidade ao curso. Vamos lá. Bom, na aula passada comentamos sobre o módulo Pandas. É um módulo que ajuda, né, auxilia bastante nesse início de aprendizado em ciência de máquinas. A gente pode ter uma análise estatística dos dados, né? Então a gente viu aqui na aula passada as duas estruturas, né, compostas pelo Pandas, que é a Series e o Data Frame, tá? A diferença um do outro é apenas as suas dimensões. A série é como se fosse um conjunto de valores, né, num índice, ok? Então, muito parecido aqui com uma figura. Eu tenho apenas uma coluna, vamos dizer assim, né? E os índices de dados. Aqui está índices numéricos, só lembrando, né, que pode ser outros valores também, né, outros tipos, né? Pode ser data, pode ser caractere, né? Então, os índices aqui pode ser qualquer tipo de dado, né? E o data frame, ele é a única diferença com a série, né, é exatamente a quantidade de colunas, né? Então, enquanto a série só tem uma coluna, o data frame, nossa, tá alto. O data frame tem apenas tem várias colunas, né? Deixa eu ver, acho que estão pedindo para entrar aqui. E acabamos vendo aqui como cria, né, uma série, como cria um data frame, né, como é a entrada e saída, né, essa parte de manipulação de arquivos, tá? Pegamos aqui alguns exemplos, né, de conjunto de dados. Pegamos dois, né, brincamos com dois na aula passada, o íris, que é bastante conhecido, né, que é um relacionado à flor, né, a flor íris. Brincamos também com do Titanic, né, só lemos. Mostrei aqui algumas propriedades, tá, para vocês. Fizemos também a parte de visualização dos dados, como é que eu posso já ter o primeiro contato, né, em visualizar os dados, né, conhecer o meu dataset. Isso é muito importante e está ali nas etapas iniciais de um projeto de ciência de dados. É você conhecer os dados, né? Não adianta nada você criar algoritmos, né, que são capazes de aprender, mas sem antes você conhecer os dados, tá? E lembrando, né, a máquina, o computador, ele aprende igual um ser humano, né, vamos se dizer assim, tá? O ser humano ele precisa ter uma experiência com o conteúdo, né, com o que ele quer aprender, né? E a mesma coisa a máquina. A máquina precisa ter um histórico, precisa ter uma experiência, né? Mas como que a máquina tem essa experiência? Através dos datasets, tá? Galera entrando atrasado, né? Então, o computador ele tem esse conhecimento dos dados através dos conjuntos de dados, tá? E aí é claro, né, baseado nesses valores desses conjuntos, né, a máquina ela aprende, cria lá o aprender da máquina nada mais é do que criar um modelo matemático, tá? E aí a partir desse modelo matemático ela começa a fazer inferências, né? Então, só para a gente lembrar, né, por exemplo, no conjunto de dados das flores, né, da íris, baseado nesse conjunto, né, que ela pode aprender,
quando eu colocar um novo dado, né, um novo comprimento de sépala, um novo comprimento de pétala, uma nova largura de sépala e de pétala, baseado nesse novo dado, né, é, ela vai inferir, tá? Ela vai inferir, é uma dessas três classes, ou é virgínica, né? Eu não lembro agora de cabeça, virgínica, versicolor e setosa, né? Então, a partir do conjunto, ela aprende e aí com novos dados ela começa a inferir. E aí é claro, né? Pode ser que acerta, pode ser que erre, tá? Então também existe métricas, né, para você analisar se o teu modelo matemático aprendeu bem ou mal, tá? Então foi a pergunta da última aula, né, é interessante porque a princípio começa meio abstrato, né? Mas por que a gente aprende NumPy? Por que a gente aprende pandas, né? Exatamente, são esses módulos iniciais que vão dar insights estatísticos. Para quê? Para vocês conhecerem os dados, tá? Volto a dizer, e é uma etapa que você acaba despendendo muito tempo, tá? Que é entender os dados, tá? Aplicar conhecimentos estatísticos, né? A estatística descritiva para vocês entenderem os dados, tá? Então volto a dizer uma coisa que eu já venho aí umas duas aulas comentando com vocês. Se vocês não têm uma base estatística, pessoal, existem vários canais aí no YouTube, né? Ou videoaulas, PDFs na internet, né? Que ensinam, né? Ensinam aí do básico ao avançado sobre estatística. Porque não adianta nada também eu ter um conjunto de dados e não saber o que aplicar, né? Como é que eu vou... Eu tenho lá um dado que varia muito, eu tenho lá um desvio padrão igual a 5. E o que é isso? O que é desvio padrão? Né? Aí começa, então, eu falo que já não tem a base da estatística, que é muito importante na ciência de dados, tá? Então, às vezes vocês podem pensar assim, professor, mas eu só quero ser um programador, tá? Eu quero programar para construir modelos, eu não preciso conhecer estatística. Opa, tá completamente errado esse tipo de pensamento, tá? Hoje as empresas, né, elas contratam esse cientista de dados exatamente no intuito deles encontrarem problemas, tá? Então a empresa quer soluções. E aí, dentro desse conjunto enorme que ela tem de dados, ela está pedindo para, né, ela tá pedindo para esse cientista encontrar informações para a tomada de decisões, tá? De novo, baseado na pergunta, né, da aula passada, pessoal, eu montei aqui um dataset, tá? Bem simples, ok? E eu quero ouvir de vocês. Vocês podem escrever aí no bate-papo, tá? No chat, ou vocês podem falar também, tá? Eu criei aqui um dataset muito simples e de um contexto que todo mundo entende, tá? Que isso aqui são, né, alunos, cada linha aqui é um aluno e cada coluna aqui é uma disciplina de uma escola, tá? Então isso aqui são valores de notas, tá? São valores das notas do Pedro em português, a nota do Pedro em matemática e assim sucessivamente para cada aluno aqui, tá? E aí é exatamente isso que vocês que pensam, né, que tentam, estão procurando ser cientistas de dados, vocês têm que olhar esses valores e começar a construir perguntas, né? Ou então, baseado nesses valores, vocês começarem a identificar, né, problemas ou insights para que vocês tomem decisão, tá? Então eu faço uma pergunta para vocês, né? E eu quero resposta, tá? Escrevam ou falem, mas eu quero resposta, tá? O que vocês enxergam, né? Que tipo de informações
vocês têm olhando esse dataset aqui? Imagine que vocês são coordenador de ensino, ou um diretor, eu acho que diretor não, porque tem muita parte administrativa, né? Mas um coordenador de curso, né? Um cara que ele tem uma visão macro, tá? Da sala de aula, né? E aí eu pergunto para vocês, alguém tem alguma conseguiu abstrair alguma informação desse conjunto de dados? O intuito de eu fazer isso aqui, pessoal, é exatamente, né, responder a pergunta, a dúvida da aluna, que eu não lembro agora quem foi, o nome, tudo, mas da aluna que fez a pergunta no finalzinho da aula passada, né? Porque eu lembro que a pergunta foi mais ou menos assim: ah, professor, eu não tô conseguindo abstrair, né? Eu não estou entendendo o porquê das coisas, né? Então, uh, eu estou tentando fazer com essa pequena dinâmica aqui, vocês entenderem o porquê nós estamos aprendendo, tá? Essas ferramentas de programação, ok? Volto a dizer, o que vocês estão vendo agora aqui é um dataset de 4 linhas, tá? O que vocês vão ver aí na ciência de dados são datasets de 200 mil linhas e mais centenas de colunas, ok? E aí, diante de toda essa gama de dados, você tem que extrair informação, né? Para uma empresa tomar uma decisão, para, sei lá, né? Você extrair essa informação que agregue para a empresa pode aplicar, que vai ter um aumento no lucro, por exemplo, uma situação assim, tá? Agora aqui, no que a gente está vendo, é um ambiente escolar. E você, né? Imagine você como um coordenador, o que você, que decisão você tomaria olhando para esses dados? Tem alguém que queria falar? Deixa eu ver se tem alguma. O Luiz falou nível de qualidade de ensino, taxa de aprendizado de aluno, muito bom, Luiz. Nível da didática de um professor X ou Y, né? Boa. Então, exatamente o que o Luiz falou aqui, né? Você começa a ter, né, esses questionamentos, por exemplo, por que o Manuel ele tem um pouco das notas baixas, né? O que está acontecendo? Então aí é claro, eu como um coordenador, eu começo já a pensar, opa, o que a gente pode fazer para o Manuel? O que está acontecendo? Né? Então, ali em português ele foi um pouquinho melhor, mas matemática e física, então parece que ele já tem uma dificuldade maior com exatas, né? Mas no português ele vai de forma mediana, ou foi um outlier isso, né? Foi uma fora da curva, sei lá, ele colou no em português e por isso que ele tirou 5, né? Mas por que ele está tendo esse baixo rendimento? Será que é a escola? Será que é dentro de casa, né? Aí a gente olha também a Juliana, o contrário do Manuel, né? Ela foi muito bem na parte de exatas, né? Mas teve uma dificuldade maior em português. Então, o que está acontecendo? É o professor, né? O que a gente vai fazer para melhorar essa situação, tá? É claro, aqui eu só estou colocando um conjunto muito pequeno, né? E coisa que eu tirei da minha cabeça, tá? Mas é exatamente para mostrar para vocês o pensamento de um cientista de dados, tá? É só programar? Não é só programar, né? Não é só programar. Programar é uma parte, tá? É um eixo ali do que um cientista de dados deve saber, tá? Ele tem que
conhecer dados, conhecer estatística, é um cara multidisciplinar, tá? Então, por que eu tenho que aprender pandas? Pandas é como se fosse um martelo, né? NumPy, Pandas e algumas outras bibliotecas que nós vamos ver, tá? É uma ferramenta, tá? Como qualquer outra. Então é um martelo como qualquer outro martelo, tá? Só que, de novo, tem que saber para que serve aquele martelo, né? O martelo serve para eu, sei lá, arrastar areia, né? Tentar parafusar algum parafuso na parede, né? Então talvez você esteja tentando usar a ferramenta de forma errada, né? Então por isso que a gente está de certa forma aqui aprendendo algumas bibliotecas. Por quê? Porque qual é o sentido da biblioteca dentro das fases, né, da ciência de dados? Não pensem que é só, tem um problema, vou chegar programando. Igual, né, as primeiras aulas da disciplina de programação, né? O professor passa lá um enunciado, opa, já vou sair programando. Não, não é bem isso, né? Vamos ver o que é o enunciado, qual que é o problema, né? Eu sei resolver esse problema? Se eu não sei, eu vou pesquisar. Mas se eu sei, legal. Agora vamos tentar codificar. Então, existe um planejamento para tudo isso, né? Tem um tópico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que chama KDD, né? Ele é um modelo, tá? Aqui acho que essa é a figura mais emblemática, né, do KDD. Vou abrir aqui, ó, que são nada mais é do que um conjunto de etapas, tá? Vou tentar abrir aqui uma nova janela para ver se fica... Puxa, não ficou muito bom. Deixa eu tentar achar um outro aqui para ver se fica uma imagem melhor. Também não. Vamos abrir esse aqui. Caramba, tá difícil, hein? Mas... Bom, vou arriscar, né? Então, por exemplo, o KDD nada mais é do que Knowledge Discovery Data, né? Descoberta de conhecimento, tá? Como descobrir conhecimento dentro de um grande volume de dados. E a primeira parte de tudo isso, ó, é a seleção dos dados, tá? É a seleção dos dados. Então, por exemplo, nesse meu pequeno conjunto aqui, né? Se eu quero inferir algo sobre o desempenho de um aluno, um atributo, por exemplo, aqui, idade, iria interferir no desempenho do aluno? Pode ser que sim, né? Vamos colocar aqui, ó, data de nascimento. A data de nascimento poderia interferir, tá, no desempenho do aluno? Acredito que não, tá? E aí essa informação, essa coluna é importante para a descoberta de conhecimento? A princípio não, tá? Pode ser que você vai refinando os dados e faça sentido posteriormente, tá? Mas a princípio, né, para a pergunta que nós estamos buscando, né, que é sobre o rendimento do aluno, data de nascimento é importante? Se não for, o que eu faço? Jogo fora. Então é exatamente aquela etapa. Eu começo a criar, né, ou remover informações que é relevante ou não é relevante para o meu conjunto de dados, tá? E aí, ó, tem limpeza dos dados, tá? Então pode ver que essas primeiras etapas aqui, pessoal, consome, né, praticamente 80% de um projeto de ciência de dados, tá? Que é exatamente o início, ok? Às vezes, o que pode acontecer aqui, ó, a parte de cleaning, né, que é limpando. O que pode acontecer? Dentro de um conjunto de dados, sei lá, por algum motivo aqui, ó, não existe,
esse dado do Manuel aqui, ó, para matemática. O que aconteceu? Às vezes o professor, né, esqueceu de colocar, não sei, perdeu durante o armazenamento. E aí? Eu tenho que vou conseguir tirar informações a partir disso, tá? De dados faltantes, que era a ideia, que é a ideia, né, de passar aqui para vocês hoje, né, que era a parte, estou rolando aqui para baixo, indexação, olha lá, limpeza de dados. Então, o Pandas ajuda exatamente nessa parte aqui também, ó, de limpeza de dados. Dados faltantes, né? O que eu faço com dados faltantes? Eu removo, é uma opção, né? Eu preencho, também é uma opção, tá? Então, quer dizer, tudo que nós estamos aprendendo aqui no curso são ferramentas para vocês trabalharem nessas etapas de conhecimento de dados, tá? Aula passada peguei o dataset, né? Peguei o dataset do Iris, tá? O conjunto de dados do Iris nada mais é do que trabalhar uma possibilidade de um classificador, né? Como passando aqui uma nova largura de pétala, né? De todas as colunas, o classificador seja capaz de, com 95% de acerto, né? Então, é fazer minha máquina entender o problema, de certa forma, né, através de modelos matemáticos, e solucionar problemas para mim, né? Classificar flores com 95%, né, 95% de chance de acerto, tá? Então, para isso servem as ferramentas que nós estamos estudando aqui, ok? Bom, vamos lá. Como eu havia dito, né, então nós temos a parte de limpeza de dados, pessoal. E a limpeza de dados ocorre de diversas maneiras, tá? A limpeza de dados aqui, como eu já falei ali um pouco, não é apenas dados faltantes, tá? Não é apenas dados faltantes. Pode acontecer uma série de situações aqui que leva, né, à necessidade de você limpar os dados. E aí, ó, eu montei aqui há um tempinho atrás um dataset aqui de 32 linhas, tá? E aí, ó, o que nós conseguimos enxergar aqui, né, nesse pequeno dataset, coisas que são necessárias fazer uma adaptação, né? Então vou mostrar aqui, primeiro vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, a gente tá vendo, eu peguei mais voltado para essa parte, como que eu posso dizer, né? Atlética, vamos dizer assim, né? A duração de um treino, quanto foi a pulsação máxima, né? Calorias, tá? Peguei aí um dataset simples que tem na internet, ok? Que ele auxilia aí exatamente nessa parte de limpeza de dados, tá? E aí o que a gente começa a enxergar aqui, ó? A princípio, ó, esse NaN no Pandas, né? Ele representa dados faltantes, tá? Então aqui, ó, exatamente nessa linha, no índice 18 aqui, ó, eu tenho lá a duração, né, do treino de 45 unidades, no dia 18 de 12 de 2024, nem foi ainda, né? A pulsação média 90, a pulsação média 90, o máximo foi 112, mas a caloria tá faltando. E aí? O que eu faço? Né? Isso são tomadas de decisões, né, juntamente com o cientista de dados. Eu elimino essa linha? Né? E se eu tiver um monte de dados faltantes? Né? Por exemplo, 200 mil linhas, me acaba. Se eu fizer toda a limpeza de dados, se eu remover todas as linhas que tem dado
ausente, né? Me sobra, sei lá, 10 mil. Opa, mas de 200 mil para 10 mil? E aí? Uma máquina consegue aprender só com isso? Né? Quanto mais, melhor. Né? Quanto mais estuda, mais tem experiência, não é melhor para o aprendizado? E aí eu estou perdendo aí 95% de aprendizado para. Né? Então, são tomadas de decisão, ok? E aí, ó, estão dados faltantes aqui em calorias. Eu tenho aqui também, ó, um dado faltante. Eu tenho mania de clicar duas vezes. Um dado faltante na data, né? E aí, o que a gente vai fazer? Também. Vai remover essa linha? Ou eu posso trabalhar essa linha aqui? Né? Tinha uma outra situação também que eu. Ah, olha que na duração, né? Perceba que se a gente olhar aqui a coluna duração, pode ver, ó, que eu tenho ali, ó, 60, 45, né? Não foge muito disso, tá? Mas eu tenho um dado ali, ó, um outlier gigantesco, né? Então eu tenho um ponto ali que ele destoa completamente aquela coluna. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Vou remover? Vou alterar o valor? Tá? Eu tenho aqui, ó, 2 dias, né? 2 dias 12 do 12. E pode ver, ó, que é praticamente os mesmos valores. Então, o que é isso? Dado duplicado, tá? Dado duplicado. É importante? Acredito que não, né? Então, toma a decisão de remover um dado, uma linha, tá? Então, tudo isso faz parte, todas essas operações fazem parte, né, da limpeza de dados. Então, são dados faltantes. Tinha uma outra situação aqui que eu tinha colocado. Eu tinha colocado, mas era exatamente esse dia aqui, né? Pode ver que na frente eu estou representando com uma aspas, né? É como se fosse um tipo date, tá? Mas ele tá aqui, todos tá com aspas. E eu fiz esse aqui, ó, exatamente esse, né? Sem aspas, para identificar que está no formato errado, tá? Então pode acontecer de, por exemplo, né? Sei lá, uma pessoa está preenchendo um formulário, né? E é claro que depois a gente vai trabalhar com esses dados do formulário, e lá no campo nome, vamos se dizer assim, né? Ela digitou errado 10 e enviou no nome lá 10, né? E aí, tá? Então tenho que trabalhar essa situação. Então aqui, ó, o que eu quero exemplificar exatamente nessa linha é dado com formato errado, ok? Então, além de dados faltantes, né, que aqui são representados no pandas como nan, tá? São dados absurdos, né? São outliers, mais chamado de outliers, ok? Formato errado, tá bom? Dado duplicado, são coisas que podem acontecer dentro de um dataset, ok? E aí, ó, eu tentei replicar, tá? Eu tentei replicar aqui, ó, esse dataset, ok? Aqui tentei criar um data frame, né? Ó. Passei aqui ele pro mundo real, tá? Tanto que se eu executar essa linha, ele vai mostrar o dataset lá para mim, ó, com os dados faltantes, ok? Aqui, como não tem também, né? Aqui é not a time, tá? O T aqui como é uma coluna de data, né? Date. Então aqui quando não tem um valor, ele coloca not a time, ok? Aqui eu consegui representar, ó, pode ver que todos estão num formato, né, de data e hora, e aqui, ó, tá num formato errado, ok?
Então, como aqui eu tentei mostrar para vocês, né? Depois, é claro, quem quiser, eu prometo não solucionar agora, ok? Depois, quando pegar um notebook e vocês quiserem, de alguma forma, tratar esses dados, né, com o que vai ser aprendido aqui hoje, fiquem à vontade, tá? Fica aqui mais como um exercício para vocês, né? Então, eu já até montei aqui os dados, é só vocês trabalharem, ok? Bom, e aí eu mostrei para vocês, né, métodos que exibem informações estatísticas, que permite conhecimento dos dados, né? Agora estamos olhando essa parte de limpeza. Como que eu consigo, numa única linha, né, de certa forma, exibir os dados faltantes, tá? Exibir dados faltantes. O Pandas ele consegue, de certa forma, ali nos dar um relatório, tá? Dos dados faltantes de um conjunto de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu acho que eu já rodei esse cara, né? Então eu venho aqui, ó, DF. DF, quem que é o DF? É esse cara de cima aqui, ó. Tá? Tô aproveitando ele no código de baixo. Então, ó, ele tem uma função isNA, né? Que ele mostra para mim, ó. Perceba o seguinte. Deixa eu exibir. Que ele mostra para mim, na mesma estrutura de um data frame, tá? Pode ver que as mesmas colunas e as mesmas linhas, mas ele mostra para mim, ó, aonde for dado faltante, ele mostra como true. Então, ó, se a gente olhar na linha de cima aqui, deixa eu rodar. Aqui, ó, na linha 18, ó, eu tenho um dado faltante na caloria. Então, voltando lá, depois da execução do isNA, ó, se eu for na linha 18, aqui, ó, exatamente na linha 18, lá na coluna calorias, eu tenho um true lá. Quer dizer, é um NA, é um not a number, tá? Eu tenho outro aqui embaixo, ó, que de certa forma aí me fala que é mais um dado faltante. Só que aí vocês vão me perguntar, nossa professor, mas é terrível olhar assim, né? Se você falou que conjunto de dados geralmente são muito extensos, né? Se eu quiser saber que coluna, qual linha tem um valor faltante, eu vou ter que ficar caçando dessa forma? Não, tá, pessoal? É aí que tem o. Deixa eu limpar aqui a saída, tá? E é aí que tem uma forma, né, de eu vir aqui e colocar isNA, tá? E se eu colocar na frente o comando sum, de somatório, né? O que ele vai fazer? Ele vai somar, né, todos os true que eu tenho de resultado no meu data frame. E aí, se eu executar, ele vai dar um relatório muito mais bonito, né, do que aquele data frame exibindo ali para mim, né? Então ele fala o seguinte, ó, ele fala por coluna quantos valores faltantes, tá? Eu tenho aqui no meu dataset. Né? Então falou, em calorias eu tenho 2 dados faltantes. Né? Em data, tá? Eu tenho um faltante. Ok? Percebam, né? Por enquanto eu só estou trabalhando aqui os dados faltantes. Ok? Eu não estou trabalhando aqui nesse caso dados duplicados, né, que a gente viu aqui na linha 11 e 12, ó, que são dados duplicados, e nem esses dados extremos, né, esses outliers, tá? Exato, só estamos vendo até agora dados que não foram capturados, ok? Então estou descendo aqui. E se vocês quiserem aplicar mais um somatório, ok? Aí ele vai fazer o somatório do somatório, né? E aí ele vai mostrar para mim, ó, dentro do teu dataset inteiro, você tem 3 dados faltantes, tá? Então eu vou até colocar aqui num outro
Codlet, né, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, aqui dessa maneira, ele exibe por coluna, tá? E aqui aplicando mais um sum, né? Mais um sum nesse somatório, aí ele vai vir e somar toda essa coluna aqui, e aí o resultado é 3, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Olha lá. Então, agora ele mostra um total mesmo. Ok? Bom, então como que a gente faz, né? A gente tem duas opções para esses dados vazios, dados que não existem, né? Que é ou a remoção, eu vou lá e removo aquela linha, tá? Eu posso, só lembrando que posso remover tanto a linha quanto a coluna, tá? Esse comando ele também tem aquela parte de axis, né? Que são os eixos do dataframe. Lembra lá do NumPy que tinha o eixo, né? O axis, 0 era linha e 1 era coluna. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, o meu método drop_NA, ele remove as linhas ou colunas, né, que possuem dados vazios, tá? E o retorno, tá? O retorno desse comando é um novo dataframe, tá? Então só para vocês verem aqui, ó, eu vou pegar meu DF lá, ó, e vou fazer o seguinte: drop_NA, vou excluir, tá? Vou remover os dados faltantes. Se eu executar aqui, ele não vai adicionar para ninguém, né? Mas pode ver que agora, ó, eu não tenho mais aqui, ó, meus valores de NA. Lembrando que isso aqui é só erro de formatação, tá? Não é dado faltante. Mas lembra a minha linha 18? Olha lá, ó. Pode ver que aqui tem 17 e pulou para 19, tá? Então aquele índice 18 que eu tinha um dado faltante em calorias foi removido. Eu tinha um outro aqui para baixo também, ó, no 28, tá? Pode ver que aqui, ó, 27 e já pulou para o 19, tá? Por quê? Ele removeu o dado 20, da linha do índice 28, tá? Então esse drop_NA, tá? Ele remove, descarta, né? Descarta as linhas que possuem valores, né? Que possuem um valor faltante, ok? Eu poderia ter feito aqui, ó, só para explicar para vocês essa linha, né? O retorno é um novo dataframe. Eu posso de certa forma aqui, ó, criar o dataframe, aliás, new new df recebe o que o drop_NA vai fazer, tá? E aí depois eu dou um print aqui, ó, print no new df, tá? A saída é a mesma, tá? Só para vocês saberem. Olha lá, pode ver que eu não tenho ali a linha 18 e nem a linha 28, tá? Só para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então, é uma boa prática, tá? É uma boa prática vocês sempre guardarem num novo dataframe, tá? Existe a opção, professor, eu não quero guardar num novo dataframe, eu quero modificar o original. Pode ser? Tem como? Tem. É uma boa prática? Eu falo que não, por quê? Porque depois, se você remover alguma coisa que você, sei lá, precisa, né? Que você vai fazer? Agora você já removeu do dataframe, né? Você vai ter que ler o arquivo de novo e talvez você já fez uma sequência de passos para você ir, sei lá, né? Limpando os dados, não sei, tá? E aí você não colocou, né, num novo dataframe, o que acontece? Aí você está manipulando, né, o original, tá? Então é uma boa prática aqui, você sempre que você alterar, né, nesse caso aqui você está manipulando, né, limpando, joga num novo dataframe. Mas professor, não quero mexer no original. E aí, ó,
quase que tudo aqui em pandas, né, vai ter esse atributo aqui in place. In place quer dizer o quê? No original, tá? Então quero mudar o original. É só eu colocar aqui, ó, in place igual a true, tá? E aí, só para vocês verem, né, eu vou alterar aqui drop NA, só que agora eu não vou colocar num novo data frame. Eu vou alterar esse DF aqui mesmo, né? Então eu coloco aqui, ó, in place igual a true. E aí, se eu fizer isso, logo aqui na linha de baixo, né? Eu vou dar um print no DF, vocês vão ver que o próprio DF já está alterado, né? Ó, pode ver que eu não tenho mais agora no DF, ó, a linha 18, nem a linha 28. E tinha uma linha também que eu não lembro agora, é a 22, ó, que não tinha uma data, né? A data era faltante, tá? Então, pode ver que ele removeu até mesmo a linha da data faltante, ok? Então, pode ver que o Pandas, né, ele já tem aí mais uma funcionalidade, né? Ele permite você fazer as limpezas dos dados. Então, além daqueles insights estatísticos que possibilita você conhecer um conjunto de dados, o Pandas também auxilia nessa parte de limpeza de dados, ok? Eu só vou ler de novo ali para eu ficar com o conjunto de novo, tá? Então, do jeito que estava, com os valores NaN, ok? Agora eu vou voltar aqui para baixo. E aí, ó, o drop NA, ele tem um parâmetro, tá? Que se chama rol, né? Pode ver que aqui a palavrinha aqui, ó, rol, né? E o que é esse rol? É como, tá? Então, como que vai remover? Eu posso colocar dois valores, ou n, é uma mania de clicar duas vezes, e aí o collab aqui vai para a parte de marcação, né? Ou n ou all. O que quer dizer isso? Ele vai dropar a linha, mas depende de como é o rol. Se a linha for com todos os valores NA, né, eu falo assim, ó, dropa a linha como? Dropa a linha que tiver todos os valores, né, ó, todos os valores são faltantes daquela linha. Tá? Então imaginem aqui, ó, que exatamente essa linha 26 está faltando a duração, está faltando a data, está faltando a pulsação média, a pulsação máxima e está faltando também a calorias. Então aí ele remove, tá? Então quer dizer, se eu colocar aqui, ó, o meu data frame drop NA, o rol como all, né? A opção aqui, ó, all, ele só vai remover aquela linha se todas as opções, se todos os valores daquela linha forem faltantes. Aí ele remove, tá? Agora quando eu coloco N, aí independente da minha linha, né, se tiver um valor faltante, ele já remove ela, tá? Então aqui é como você quer remover, né? Eu removo se todos os valores daquela linha for faltante ou se pelo menos um for faltante, ok? Eu não vou conseguir fazer nenhum aqui porque eu só vou conseguir fazer o N, né? Eu não tenho nenhuma linha aqui que todos são faltantes, né? Eu não tenho aqui. Então, eu não conseguiria exibir para vocês o N, tá? Mas o padrão é o... Peraí. O padrão é o valor N, tá? Então, só drop NA, que é o que a gente já viu, né? Vou colocar aqui, ó, rol igual ao valor N. Tem o mesmo efeito, tá? Tem o mesmo efeito que o que a gente viu aqui em cima, né? Nesse outro aqui, tá? O valor N é o padrão. Se eu quiser aqui se eu utilizar aqui, ó, o valor all, ele nesse caso aqui, ó, pode ver que
Deixa eu abaixar, né? Ele não removeu nenhum. Olha lá, o NaN está lá ainda. Por quê? Exatamente por isso, né? Porque ele não encontrou nenhuma linha que todos, nenhuma linha em que todas as colunas dessa linha fossem faltantes, ok? Então deixa eu limpar aqui o, o dataset. O dataset não, desculpa, a saída, tá? Ok? Então, uma estratégia de você limpar os dados é você remover as linhas, tá? É bom isso se no teu conjunto de dados, né? Vamos voltar lá na escolinha, tá? Vamos supor que, sei lá, tá faltando só esse dado aqui do Manuel, né? Por isso eu vou remover o Manuel. Eu tenho que pensar, né? Talvez se eu chegar no professor e falar, ó, lembra numa nota de matemática do Manuel, você tem a prova dele ainda, né? Vamos tentar reconstruir esse valor. Ah, não, perdi a prova. Então, de certa forma, às vezes essa linha, só tem que ficar um pouco atento, que às vezes essa linha pode ser importante para você tirar uma ideia, né? Um insight, uma informação do conjunto de dados, né? É que no nosso caso aqui, o Manuel é justo o cara que, né, mas tem que ficar atento com esse tipo de situação. Porque às vezes fica muito custoso você ficar limpando, né, todos os dados. Né? Então, se for pouquíssimos dados faltantes, ok, remove. Mas dependendo da situação, às vezes é melhor você preencher os dados, que é a próxima estratégia aqui, ó. Então, uma outra forma de às vezes você tratar esses dados vazios é preenchendo eles, ok? E aí vocês podem preencher como vocês quiserem. Então, o fio, né? Lembrando aqui que fio nada mais é do que preencher, né? Então, preencher os vazios. Como que eu posso fazer isso, né? Eu acho que eu não. Bom, aqui não deu certo, não rodou, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu estou achando muito. Estou achando pouco espaço aqui para trabalhar. Então, ó, no meu data frame eu vou fazer o seguinte. Eu vou preencher, tá? Eu vou preencher ali, ó, os valores faltantes e eu vou preencher com zero, tá? Simples assim, fácil assim. Se a gente olhar o nosso data frame agora, vamos lá na linha 18, né? Olha lá, ó, na linha 18, lá em calorias, ó, ele colocou zero, tá? Lá na linha 28, que também era calorias, olha lá, ó, ele colocou o valor zero, tá? Só que lá na data, ele viu que também tinha um not a time, né? Ele também colocou zero lá na nossa data, tá? Então, nesse caso aqui, o fio NA, ele preenche tudo que for, né, representado como not a number, ele preenche com A, com um valor, tá? O que eu posso também fazer, né, nesse caso aqui, você viu que ele preenche tudo, todas as colunas, né? Eu posso, de certa forma, definir uma coluna para ele preencher. Tá? Eu posso chegar aqui para ele e falar assim, ó, lá no meu data frame, preencha, né, a coluna caloria, então deixa eu, caloria, preencha com valor zero. Tá? Então, agora ao invés de preencher tudo, né, data e por aí vai, ele vai preencher apenas a coluna. Opa, tá faltando um F aqui. Apenas a coluna caloria com valor zero. Né? Então, executando aqui, ele está falando. Não tem caloria? Ah, é calorias. Vou até copiar.
e colar aqui, né, para não errar. Então, olha lá, ó. Pode ver que ele preencheu agora só a coluna calorias, ó, com os valores zero, tá? E ele exibiu aqui para mim, ok? Então essa é uma maneira também de tratar os dados, né? O que algumas pessoas, né, ou uma boa prática de você fazer? Você pode pegar e tirar a média, né? Você tira a média da coluna e preenche a coluna com aquela média, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, uma variável, ó, vai chamar média, tá? Caloria. Calorias. E aí eu vou fazer o seguinte, lá do meu data frame, na coluna calorias, opa, tem duas aspas, eu quero a média. Só que percebam, né? Ele vai tirar a média e armazenar aqui, certo? Então ele vai tirar a média da coluna, né? Todos os valores que contêm, né, valores numéricos, tá? Ele vai tirar uma média de tudo aquilo e vai armazenar aqui. E depois aqui embaixo, ó, eu faço o seguinte, df na coluna calorias, eu vou preencher, né, os valores vazios, tá? Eu vou preencher aqui com média calorias, tá? Então é uma forma de se fazer, ok? E aí se eu rodar, olha lá, ó, 409 e tal, olha lá, na linha 18, ó, ele preencheu com a média da coluna, tá? E aqui na 28, ó, com o mesmo valor, ó, que é a média da coluna, tá? Essa é uma estratégia, ok? Eu posso zerar, eu posso trabalhar com a média, né? E aí não tem só esse atributo de tendência central, que é a média aritmética, né? No caso, aqui pode ver que nós temos a mediana, e aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, só que agora tratando da mediana, tá? Mediana. Então, agora acho que não dá mais 304, né? Vai dar um outro valor, ó, 291. E aqui embaixo, mesma coisa, 291. Tá? Então, são formas aí de trabalhar com o preenchimento de dados. Aqui esse molde é a moda, né? A moda, né, é os valores, é o valor que mais aparece, né? Como é que eu posso dizer? Dentro de um conjunto de valores vai ter uma frequência disso, né? E aí o número que tiver mais na moda, né, é mais frequente, tá? Ele vai ser a média. Vamos executar esse aqui só para a gente ver, né? Fiquei curioso aqui. Então agora vou executar a moda. Vamos lá para a linha 18. Eita, não preencheu não. Ele tem aqui ó, o molde, mas deixa. Vamos lá, retorna. Já sei. Eu acho que são porque os valores são. Como é que fala? São do tipo float, tá? Por isso que. Ah, não, mas aqui, ó, ele tá retornando a moda de um valor float, ó. Que estranho. Bom, enfim, não, peraí. É por causa. Ele retorna float, mas a entrada de dados pode ver que são números inteiros, ó. Tá? Não tem número real, tá? Vamos ver então, só por desencargo de consciência, se eu não me engano, o atributo duração ele é de valores inteiros. Então só para
duração tem que ser cedilha e... Aqui e aqui. Exatamente. Ó. Pode ver, a entrada tem que ser valores positivos, não, desculpa. Tipo inteiro, tá? Realmente, né? Como é que você vai fazer uma coisa frequente com valores reais, né? Só basta pensar um pouquinho, né? Como minha mãe me dizia, cabeça não é só para pôr chapéu, né? Mas, verdade, entradas float, né? Não tem como você definir uma frequência, né? Bom, enfim, só mostrando aqui para vocês então que é possível, né, trabalhar com essa atributo de tendência central. Bom, outras formas de se preencher, tá, com dados, ok? Esse caso aqui, ó, é preenchimento forward, né, para frente, tá? Então, basicamente, antes eu vou imprimir aqui, só para a gente olhar, né? Vou print, mostrar o data frame, só para o que seria o preencher forward, né? Eu tenho aqui o valor, eu tenho aqui os dois valores, né, de números faltantes, ok? O preencher forward, ele vai pegar o dado anterior do valor faltante e preenchê-lo com o mesmo valor, tá? Então, aqui é 300, forward para frente também seria 300. Eu tenho 241 aqui, iria para frente, né? Seria atribuído 241 para esse valor faltante também, tá? Então é um preenchimento para frente, né? Então só para a gente olhar aqui, ó, df ponto fffill, tá? Se eu executasse, deixa eu colocar um print, que no print ele mostra, exibe string, fica mais bonitinho do que se eu colocar desse jeito aqui, né? Olha lá. Então, na linha... Eu até esqueci a linha agora. Na linha 18. Então, vamos na linha 18. Olha lá. Ó. Então, tinha 300, né? Lembra que o faltante estava exatamente aqui, né? Onde está azul. E aí, ó, ele foi no anterior e preencheu com o mesmo valor. A mesma coisa ele fez aqui, ó, lembra dos 241? Era faltante aqui, ó, na linha 20, acho que é 28, né? Ele pegou o valor anterior e preencheu, tá? É uma outra maneira também. Ao invés de ser média, pode ser o mesmo valor anterior. Ok? Vou limpar aqui. E a mesma coisa, agora tem o backward fill, né? Que é o contrário. Ao invés de preencher, né, para frente, ele pega o próximo e preenche o anterior, tá? Então, agora meu NaN aqui, né, vai ser preenchido com 323, tá? A linha 18. E a linha 28 vai ser preenchido com 280, tá? Então vou praticamente copiar e colar aqui, né? Só vou mudar o B aqui agora, que é backward. Se eu executar, então só para a gente ver, olha lá, ó, ele pegou o 257, né, que era o próximo, e preencheu o NaN. A mesma coisa ele fez aqui, ó, o 280 era o próximo, ele preencheu com o valor, tá? Apagar aqui. A próxima linha, né, eu estou, de certa forma, limpando formatos inconsistentes, né? Mas aqui por que eu coloquei o drop NA? Agora eu não entendi, hein? Será que eu copiei uma linha? Deixa eu só dar uma olhada aqui, mas
Não, não sei por que que tô repetindo o drop NA aqui, tá? Por exemplo, numa situação de formato inconsistente, né? Um exemplo aqui no nosso DF, deixa eu só exibi-lo novamente. Ah, já está aqui, né? Um exemplo disso, ó, é nesse caso, né? Pode ver que o formato da data, né, tem um padrão e esse aqui está totalmente fora do padrão, né? Por algum motivo, não sei qual, tá? Essa linha 26 ele não está no mesmo formato que o restante. Qual é a alternativa? Né? A alternativa é ou eu removo essa linha ou eu trabalho essa linha aqui. Né? Então eu vou voltar ela ao que era. Tá? Eu posso fazer o seguinte. Não seria isso aqui. Talvez eu acabei fazendo alguma besteira aqui no notebook. Mas eu poderia limpar aquele dado, por exemplo, DF, né? Vou chamar aqui o lock, lembra que a funçãozinha lock, que é para eu selecionar linhas, né? Abre e fecha colchete. E eu vou vir aqui, ó, exatamente naquela linha, né? Então vamos lá, essa é a linha 26, ok? Então vou vir aqui, ó, na linha 26, separando linha por coluna, lembrando que a coluna, né, no lock, eu tenho que colocar o nome da coluna, tá? Que é data. Se fosse no iLock, a coluna seria inteiro, né? Seria posição, né? Então 0 e 1, tá? Vou fazer com iLock então só para entender, né? Então aqui, ó, na posição 1. Então linha 26, coluna 1, né? Eu vou colocar o seguinte valor. Como é que tá lá? Eu não... É 27/12/2024. Então, 27/12/2024. Vamos ver se assim vai também. Eu não sei não. Print DF. Eu acho que não. Eu vou ter que converter, né? Isso aqui tem uma função. Olha lá, eu vou converter isso aqui para datetime, tá? Então vou pegar essa string aqui, ó, que eu escrevi e vou forçar ela, né, ó, para formato de data, ok? E aí esse formato aqui que está em string, eu estou forçando a ser uma data e ela vai ser inserida na linha 26, coluna 1. Vamos ver como é que fica. Olha lá, ó. Tá lá. A minha linha 26, que antes. Antes estava dessa maneira, ó. Estava com um formato inconsistente, né? Eu consegui aqui, de certa forma, trocar ela, ó, forçar aquele valor a ser do tipo date, tá? Então tô alterando aqui, ó. E essa funçãozinha aqui é exatamente para converter string, né? Um formato aqui de string para data. Ok? Eu estou limpando aqui, pessoal, porque agora a gente está trabalhando aí com um conjunto de 31 linhas, tá? Então acho que ele fica acabar rolando muito aqui e aí talvez pode confundir vocês, tá? Bom, uma outra situação é limpando dados inconsistentes, né? Ou removendo dados duplicados, tá? Primeira coisa, eu posso, de certa forma, listar dados duplicados. Né? Então, se eu quero ver ó, que se no meu dataset eu tenho né, dados duplicados, aqui ele mostra para mim, só que de um formato ruim também. Tá? Ele vai olhar aqui, ó, ele não achou nenhum. Espera aí que tem alguma coisa errada. Deixa eu só ver, pedir para mostrar o DF aqui, mas eu lembro que tem uma linha duplicada. Exatamente no dia... Ó, mas tirou. Ah,
Não, é exatamente, tirou. Eu lembro que era o dia 12 aqui, ó. Agora, em que momento que tirou, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou lá em cima novamente. Aqui já tinha tirado? Já tinha tirado também, ó. E aqui também. Aqui também. Será que em algum momento eu. Aqui também. Bom, eu vou ler aqui só para repetir. Ah, não, não. Tem alguma coisa. Não, ele não tá duplicado. Ah, mas é verdade. Tá. Tá. Desculpa. Isso aqui, ó, o dataset aqui que eu estou falando sobre dado duplicado, ó. Esse cara aqui não representa fielmente o que está aqui, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou forçar aqui, ó. Então, data na linha, acho que é 12, né? 13, 13, na. Só deixa eu ver aonde que tá saindo o 12 aqui. 12 tá saindo na linha 11. Então eu vou forçar. Vixe, agora lascou mesmo, hein? Bom, enfim, vai. Vou só forçar aqui para. Então, na linha 12, vai ter lá, né? O meu. O pd.toDateTime. Vou lá converter, né? Ó. Vai ser 12 do 12 de 2024. Só para a gente ver aqui, ó. Boa, olha lá. Ó. Tem dois dados agora que são, de certa forma, né, duplicados. Ok? Então a minha linha 11 e a minha linha 12 tem o mesmo valor. Aí agora estou descendo, né, rolando aqui a barra, o scroll, até chegar exatamente aqui. Então, ó, ponto duplicated, ele vai mostrar true, né? Lá naquela linha. Oh, meu Deus, hein? Por que não achou? Retorna um booleano da série denotando linhas duplicadas. Deixa eu ver esse subset aqui. Subset falando que é apenas. Não. Ele retorna uma série booleana com cada. Para ver se tem linhas duplicadas. Deixa print o DF. Ele está tendo alguma coisa aqui que eu não estou enxergando. Aqui tem os mesmos valores. Abre e fecha. Olha, por quê, hein? Ele não encontrou. Não entendi agora. Bom, aí consequentemente aqui também não vai rodar. Porque se não deu nenhum drop. Se não deu nenhum true, né? Então ele vai procurar pelo true e não vai achar, né?
E aí, olhando aqui, olha lá, as linhas. Ah, mas agora que eu vi, ó. Aqui tá mês 12 e só tá mês 1, ó. Ah, então agora eu descobri. Vamos lá, eu vou subindo lá onde eu escrevi errado ainda. Então, olha lá, ó, não é mês 12, é mês 1. Beleza, agora olhando lá, deixa eu inverti. É 1 do 12. Aliás, é 12 do 12. Olha aí, errar de novo. Olhando aqui. Não, mas caramba, deu pane aqui agora. Que eu. Ué, não entendi não. Deixa eu colocar 12. Eu coloquei 1201. Ué, eu tenho que colocar 01 do 12. Nossa, 50 vezes para fazer a mesma coisa. Desculpa, pessoal. Bom, não sei nem como, né? Peço perdão aí pela falta de atenção, tá? Então agora sim eu tenho dados realmente, todas as colunas, ó, estão, né, redundantes com alguma linha, tá? Aqui é claro, essas linhas estão na sequência, né? Pode acontecer, tá? De elas estarem distantes. É que aqui a gente tem o fator tempo, né? Mas se não tivesse aqui o fator tempo, a data, né? Vamos supor, fosse só pulsação máxima em calorias e tivesse exatamente os mesmos dados, né? E duração, então poderia ser que poderia estar distantes, né? Não nessa posição de sequência, né? Por exemplo, no índice 11 é um valor e no índice 12 já é duplicado, tá? Então, descendo agora é para funcionar, né? Removendo dados duplicados, se eu executar aqui, ufa, então olha lá, ó. Ele encontrou, né? O primeiro é o 11, tá? E o segundo, né? Que ele já fala assim, ah, não, esse aqui já está duplicado com o anterior, então esse aqui é o errado, tá? Eu só não sei se vocês perceberam, quando eu peguei a documentação aqui, tem como você escolher, tá? Através de um atributo aqui, ó, keep, se é você quer marcar como true, né, o primeiro duplicado ou o último duplicado, né? Então, aqui nesse caso é o primeiro duplicado, ok? Então a linha 11, vamos dizer assim, é a original, tá? Eu posso ter mais cópias das linhas, né? Aqui no caso eu só estou copiando uma vez, né? Mas poderia ter mais vezes, ok? Então só para deixar aqui, depois eu vou colocar no texto, né? Esse parâmetro keep que ajuda bastante. Aí, bom, agora tendo um true aqui, né? Ele vai remover esse cara, essa linha, acho que é 11, né? Deixa eu pedir para rodar aqui novamente, tá? E aí, ó, pode ver que ele removeu a linha 12, ó, que era o duplicado, tá? Nesse caso de valores, né, copiados, tá? Quando eu falo copiado, é todos os valores ali exatamente iguais, tá?
não tem muito o que fazer. Aí o cientista de dados tem que ver, né, se é realmente um dado duplicado ou sei lá, por uma questão de coincidência, né, os valores realmente são iguais. Naquele dia aconteceu exatamente de bater todos os valores, né? Nesse caso aqui, quando a gente tem valor real também, né, bater os valores reais, aí fica um pouco complicado, né? A gente sabe que, infelizmente, duplicou, ok? Então, essa é a parte de limpeza de dados do Pandas, tá? Ela é bem curtinho, ok? Ela é realmente bem curtinha, tanto se vocês entrarem na documentação do Pandas, ela também é curto. É apenas esses métodos, né? Drop NA, fill NA, drop duplicates, ok? São bem tranquilos. E uma outra coisa, tá? Que o Pandas tem é a parte de imprimir gráficos, pessoal. Então, lógico, né? Eu tenho uma biblioteca para isso, que é o Matplotlib, que era até assunto da próxima aula, né? A próxima ou daqui mais duas aulas, ok? Mais daqui uma aula. É, o Matplotlib, ele é a biblioteca para isso, né? Só que o Pandas meio que incorporou, tá? Então você não precisa, de certa forma, trabalhar ali com só o Matplotlib, né? Então o Pandas, ele meio que absorveu é, o, ele tem uma parte ali de impressão de gráficos, tá? E de novo, né, impressão de gráficos nada mais é que também te auxilia no conhecimento de dados, né? Às vezes você olhando só números aqui, você não consegue enxergar talvez alguma situação, tá? E é por isso que a gente pede para imprimir, né, esses gráficos para talvez a gente enxergar visualmente. Deixa eu só ver, ele removeu aqui, né? Deixa eu só ver os duplicados aqui. Ah, mas o dataframe ainda está original, tá? Lembrando que essas partes de limpeza de dados, pessoal, tem lá o atributo in place, tá? Aqui, ó, deixa eu só mostrar ele aqui. Aqui, ó, dá para ver ali, ó, o in place embaixo do hashable, né? Subset hashable, embaixo tem o in place. Então todos esses métodos de limpeza de dados, tá? Tem o atributo ali, o parâmetro in place para ver se você quer alterar, tá? Então aqui, ó, vou pegar o data frame e vou imprimir, tá? E aí eu vou usar a biblioteca aqui, ó, plt.show, é que aqui no Google Colab isso sai fácil, né? Eu não preciso nem dessa linha aqui de baixo. Se eu clicar aqui, ó, ele já mostra para mim, né, um gráfico, né? E perceba que só analisando o gráfico, né, a gente já vê aqui, ó, um outlier, né? A gente já vê aqui que tem um cara, ó, que está ali em cima. Tá todo mundo mais ou menos nessa média aqui, ó, mas tem um cara que desponta. Opa, então a gente já viu aqui que a gente vai fazer com esse dado, né? Acho que deve ter alguma pergunta. Deixa eu só olhar. Não, tem não. É que eu escutei um barulho aqui. Tem sim, professor. Ah, tem sim? Opa, pode falar. Acho que a Luana tinha levantado a mão, né? Ah, não vi, eu não. Acho que ela saiu aqui. É. Bom, qualquer coisa, depois pergunta novamente. Então, pessoal, então como eu já havia dito, o Pandas ele também incorporou, ele trouxe, né, o Matplotlib para dentro do módulo, né? Então aí agora, de certa forma, facilita um pouco, né? Aqui no Google Colab a gente nem precisa muito dessa linha aqui, né? Que é onde ele exibe o gráfico, tá? Porque como a gente já está no Google Colab, né? Mas talvez se você tiver ali na linha de comando no terminal, você precisa digitar
o PLT, né, que é nada mais nada menos, lembra que tem NumPy, ESNP, Pandas, ESPD, aqui tem Matplotlib, ESPLT. E ele tem uma funçãozinha lá de show, né? Show quer dizer exibir, né? Então ele vai fazer a mesma coisa que está aqui, né? Então tá lá, ó. Então eu já tenho no próprio Pandas, ok? E aí eu também consigo, de certa forma, é que aqui ele está mostrando, ó, todas as colunas, ok? Todas as colunas do meu data frame, ele está cada um de uma cor e ele exibe. Eu posso, de certa forma, né, fazer uma seleção ali de quais colunas eu quero fazer como X e como Y, né? Eu posso aqui, de certa forma, por exemplo, df.plot. O plot é como se fosse assim, ó, desenho, né? Então ele vai desenhar o gráfico e aí ele tem um atributo aqui chamado kind, que é o tipo, tá? O tipo de gráfico que eu quero. Um tipo é o scatter. Scatter nada mais é do que aqueles pontos, sabe? Pontilhado, né? E aí eu quero especificar o seguinte, que o X vai ser a coluna, sei lá, hein? Duração. E o Y vai ser a coluna calorias, tá? Então, ó, vou plotar um tipo de gráfico pontilhado, né? Onde no eixo X vai ser a duração e no eixo Y vai ser as calorias. Eu acho que o X ser a duração não vai ser bom não, porque ele está entre 60 e 45, né? Deixa eu colocar a data aqui, vamos ver o que ele... Tá. Qual que foi o erro? Foi exatamente no timestamp, ó. Ele não conseguiu colocar todos. Sei lá, pulsação. Boa. Então aí aqui ele mostra, né, uma relação aí, que não sei se existe, tá? Entre pulsação no eixo X com as calorias aqui no eixo Y, tá? E eu posso, de alguma forma, também exibir, né, histogramas. Né? O histograma ele dá uma noção de frequência de valores, tá? No meu gráfico. Então, por exemplo, aqui ó, no meu DF, eu quero na coluna... Qual que é uma coluna que repete valores, né? Vou colocar aqui, acho que duração, vai. Na duração, né, eu quero plotar um gráfico do tipo histograma, né? Então vem aqui e ele mostra lá para mim, ó, a maioria, né, tá num valor aqui tá nessa área, né, entre 60 e 45, é porque aqui ele tá com um bias muito grande, né? Então ele está englobando aqui o 60 e o 45, tudo nesse eixo aqui, né? E lembra que tem um 450, né? Então tem um só e aí ele pega, né, exatamente esse cara, tá? Ah, alô? Alguém queria falar? Alô, Alô? alô, professor. Boa noite a todos. Ô, professor, Oi? deixa eu formular bem a pergunta para não fazer não falar borracha. Não, que isso, fica à vontade. Seguinte, logicamente estamos aprendendo mais uma ferramenta para análise de dados. Sim, Profissionalmente existe um nível analista de dados e cientista de dados. Né? O cientista de dados ele é uma pessoa mais técnica, vamos dizer assim, né? Ele já tem um entendimento do negócio, já tem um entendimento, uma bagagem maior e além disso com uma bagagem maior de ferramentas. No caso, por exemplo, Pandas ou o próprio Python, né? Que é o uhum. que nós estamos aprendendo agora. A pergunta a ferramenta ela é para agregar ou o cientista de dados, por ter mais bagagem
vamos pensar assim, por trás do analista, né, de ser alguém mais técnico, ele, ele vai usar somente uma ferramenta ou outra, ou, por exemplo, existe cientista de dados que trabalha só com BI ou só com Pandas, por exemplo? É, bom, primeira coisa, o que eu conheço de analista e de cientista de dados Certo. é o analista, ele olha o passado e a partir do passado ele tirar alguma informação, né, alguma que auxilie uma empresa na tomada de decisão. O cientista ele olha para frente, então o para frente seria predizer alguma coisa, Tá. tá? Então quer dizer, é, se a gente se a gente olhar aqui, por exemplo, o Pandas, o NumPy hoje em dia ele não é tão utilizado nessa parte de análise dos dados, né, de conhecimento dos dados, porque já tem o Pandas, né? E o Pandas abstraiu todas as características, né, que o NumPy tinha. Você consegue fazer você consegue fazer isso com tudo que a gente está fazendo aqui agora com o Pandas? Faz com o NumPy? Faz. Mas é só com questão de. Você vai digitar muito mais vezes do que utilizando o Pandas. E aí, pelo que eu entendi da pergunta, e se eu não conseguir responder, você pode, você, por favor, me avise. Mas todos eles, né, tanto o analista quanto o cientista, independente do projeto que eles vão trabalhar, eles precisam dessas ferramentas. Porque, por exemplo, imagina lá na sua empresa, chega ela, uma empresa de médio, grande porte, até mesmo as de pequeno porte, elas vão ter um conjunto de dados imenso, né? E aí, se você não tiver nenhuma dessas ferramentas para auxiliar, né, nessa parte do conhecimento, nessa parte de estatística, essa parte vai ser muito difícil, tá? Então, eu vejo o NumPy, o Pandas, ou o Matplotlib, que a gente é uma biblioteca gráfica para impressão de gráfico, e todas elas vão te auxiliar, pelo menos nesse início de conhecimento dos dados, Tá. tá? Então, Ajudou a dar a refrescar. tá. E como eu volto a dizer, esse início de um projeto, né? A grande parte dele, 80%, 85%, é você trabalhar esses dados. Porque depois você gerar um modelo preditivo ou gerar um BI em cima desses dados, né, é muito mais fácil. Sim. Então, voltando ali naquela figura, essas duas essas duas partes finais aqui são 15, 20% do seu projeto em análise de dados ou ciência de dados. 80, 85% está exatamente aqui, ó, em você preparar, né? Você deixar ali o teu conjunto de dados bonitinho, redondinho, para depois a máquina só processar e gerar um modelo de predição, né? Você imagina você gerando uma ferramenta que é capaz de gerar os próximos números da Mega Sena, baseado num dado histórico, né? Então, quer dizer, mas tudo isso parte, né, desse início aqui que é muito mais complexo. Eu estou passando aqui para vocês conjunto de dados, pessoal, é muito simples, né? Se a gente pegar aqui o dataset do Iris, do Titanic, são pequenos conjuntos de dados e eles já vêm todo bonitinho, com nenhum dado faltante. É simplesmente didático, né? Agora, se você for lá numa grande empresa e falar assim, ó,
baixa aí o banco de dados inteiro e vamos tentar extrair informação disso. Cara, isso aí é projeto para anos, tá? 2 anos, 2 anos e meio, sabe? Peneirando, fazendo essa mineração de dados dentro de um conjunto imenso, um volume gigantesco de dados, você começar a selecionar o que é importante, a limpar, a botar a casa em ordem primeiro, para depois rodar um algoritmo que vai tentar fazer alguma coisa. E pode ser que, né, baseado no que você fez aqui nesse início, pode interferir no final. E aí esse processo aqui, ó, embora eu estou mostrando para vocês, ele é sequencial, linear, mas pode ser cíclico, tá? E aí, às vezes, o algoritmo ele não está conseguindo prever os números da Mega Sena com uma boa chance, porque às vezes você tirou algum dado relevante aqui atrás, né? Ou selecionou uma coluna que não era importante, mas naquele momento você achou que era, e que está impactando aqui. Então o que acontece? Você refaz tudo novamente. Ok? Então por isso que existem as ferramentas que nos possibilita aumentar muito a produtividade em relação a isso. Tá? Consegui responder? Sim, sim, ajudou bastante. Obrigado. Oh, nada. Obrigado aí também, Luiz Júnior. Opa. Bom, e por fim, pessoal, por fim, né, o Pandas ele tem uma funcionalidade aqui que nos ajuda muito dentro de um conjunto de dados. Ele faz as correlações entre as colunas, né? Não sei se aqui todo mundo sabe o que é uma correlação, né? Mas correlação nada mais é do que você identificar qual coluna se relaciona, né? Existe uma possível relação com outra coluna. Então eu vou até imprimir aqui para vocês, só para vocês visualizarem. Às vezes eu dizendo aqui fica mais complicado, né? Ah, legal, hein? Aqui que tá flow. Poxa, agora que deve ser aqui? Eu acho que ele tá tirando. Deixa eu só fazer vou colocar um novo data frame, vai receber o DF, mas eu vou fazer o seguinte, no DF eu vou fazer um drop NA na coluna, eu acho que é na data que está dando problema, no eixo 1. Então eu estou removendo a coluna data, tá? O que eu estou fazendo aqui nessa linha de cima eu estou dando, naquele data frame, eu estou dando um drop na coluna data no eixo 1. Ai, meu Deus, hein? Zero é o índice, 1 é a coluna. Será que a coluna é entre colchete? Não. E é exatamente nessa linha aqui. Ui, ai. Deixa eu ver se eu só consigo. O eixo não pode ser 0. Bom, eu acho que eu tenho que deixar para a próxima aula, né?
Eu não estou enxergando aqui o que pode estar dando de problema. Vamos ver se tem algum exemplo aqui, drop NA. Ah, mas não. Ah, subset. Subset. No eixo 1. Vamos ver se agora. Também não. Mas não é data. É data. Ctrl C. Mas não tirou. Axis igual. Ele fala. Bom, não entendi. Depois eu vou ver certinho aqui o que pode estar rolando, mas eu não estou entendendo. Bom, enfim, né? O que é uma matriz de correlação? Né? Ele vai criar uma matriz e vai especificar qual atributo. Opa, matriz, não é atriz. Por exemplo, aqui. Nossa, mas o pessoal poderia fazer uns exemplos maior, né? Vai. Ele vai relacionar coluna com coluna e vai falar, por exemplo, o gasto de calorias tem a ver com a duração do treino, né? Então, à medida que aumenta a duração do treino, aumenta as calorias. Boa. Aqui tem um aqui. Bom, vamos imaginar que cada linha aqui é a mesma coisa que cada coluna, tá? Na matriz de correlação, os valores variam de 1 a menos 1, tá? Quando o valor varia de 1, é lógico, pode ver que esse EVA ativo, com certeza aqui é EVA ativo, aqui é MVA ativo, aqui é PL, né? Então, claro, se o EVA aqui aumenta, o EVA também aqui aumenta, né? São iguais, né? Mas, quando eu tenho, nesse caso aqui, é que também não tem nenhum valor que... tem. Esse cara aqui, ó, índice Sharp, pode ver que ele tem um alto grau de relacionamento, porque ele deu um valor máximo aqui, ó, com esse IR. Eu não sei qual é esse contexto aqui, tá? Só estou fazendo uma análise da matriz de correlação. Então, essa coluna, ela relaciona altamente com essa outra coluna aqui. Quando um é positivo, quer dizer o quê? Quando eu aumento esse valor, aumenta esse IR aqui, tá? Deixa eu ver se tem algum menos 1, mas eu acredito que não, né? Mas imaginem que eu tenho, por exemplo, nesse dado aqui, ó, menos 1, tá? Aonde vocês estão vendo 0,2 aqui, seja menos 1. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu aumento esse beta, mais reduz. Aqui seria o MVA ativo, né? Como ele é segunda linha aqui, isso seria a segunda coluna aqui. Então, quanto mais aumenta o IR, mais diminui o valor de MVA ativo, tá? Então, isso que é uma matriz de correlação. Então, quer dizer que nós temos ali colunas que relacionam com outras colunas.
voltando ali para o nosso exemplo, né, como eu havia dito para vocês, a gente pode fazer o seguinte, né, dentro desse data frame, por exemplo, quando eu aumento a duração do treino, aumenta o gasto de calorias, tá? Então existe uma relação entre duração de treino e as calorias, né? Poderia ter alguma coluna aqui que, por exemplo, seria inverso, né? Sei lá, quanto mais a duração do treino, menos. Bom, é que também não me vem nenhum exemplo aqui agora, mas menos acontece alguma coisa. Então está inversamente. E aí pode chegar a mais próximo de -1. Tá? Então isso que é matriz de correlação. E isso ajuda muito, tá, pessoal? Essa matriz de correlação ajuda muito a gente a identificar. Porque, por exemplo, em situações aonde o valor é zero, né? As situações onde os valores são zeros, quer dizer que a gente praticamente quase que pode excluir aquela coluna porque ela não influencia com mais nada. Tá? Então aquela coluna ali, ela não tem nenhum. É que deixa eu ver nesse caso aqui, ó, acho que não tem nenhuma que é só zero. Se tivesse alguma que fosse só zero, você pode tirar ela porque ela não interfere em nada em relação aos outros atributos. Bom, acho que eu falei demais, né? Cientista geralmente faz análise preditiva, tipo se a empresa vai vender o produto ano que vem, tal. Só muda a aplicação geralmente fazendo a análise. Boa, viu, Luiz? Bom, pessoal, acho que eu acabei falando demais. Deixo para a próxima aula, eu vou ver o que está acontecendo aqui, que eu não consegui exibir, que eu fiquei agora chateado, aonde que eu estou errando. E na próxima aula nós vemos mais aí sobre talvez mais um pouco de pandas, e aí a gente já entra também no Matplotlib, tá? Para exibir os gráficos. Aí é uma biblioteca só para montagem de gráfico, ok? Então vou parar aqui a gravação.